estruturas, faz um milagre em mim. Eu acho essa letra fantástica, né? E o milagre do despertar de consciência, né? Para entender que nós somos espíritos e temos que pensar como espírito. Usar as coisas do mundo, mas sem se escravizar ao mundo, né? Isso é muito importante e é muito difícil se alcançar. Ok, Zildete, que a paz do Divino Mestre seja com todos os irmãos de ideal e de fé. Muito bem, Zildete. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos agora encerrar nossa musicazinha, né? Que ela é quem dá o start para a gente iniciar. Os que chegam mais cedo, a gente bate papo. Os que chegam depois, a gente tenta falar no final. Então, que Jesus envolva-nos a todos nós, que Jesus ampare-nos a todos nós, proteja-nos a todos nós, invada nossos lares, que a espiritualidade amiga faça o seu trabalho, se aproveitando dessa nossa boa vontade, dessa nossa entrega, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nós estamos indo agora a Jesus, com uma corrente de amor, de fé e de esperança. E no tema de hoje, que foi o que vocês mandaram para mim estudar, nós estamos evoluindo ou nós estamos parados no tempo? Porque a gente vê, né, a mídia só divulgando coisas negativas, o que não presta, é morte, é crime, é estupro, é assassinato, é roubo, dá a impressão até de que nós estamos voltando à barbárie, né? E o senhor Allan Kardec, ele inicia o Livro dos Espíritos com a pergunta: que é Deus? E os espíritos amigos respondem, né? Os espíritos superiores: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Porque o senhor Allan Kardec, ele vai com essa questão a respeito de Deus, colocando cada espírito no seu grau evolutivo. Porque uma conversa sobre o amor, sobre a paz, sobre a fé e a esperança, se o grupo não tiver entendimento sobre Deus, a conversa não vai ter um final muito feliz, né? Porque a classificação dos espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento que eles, né, já adquiriram, das qualidades que já têm, das imperfeições de que ainda terão que se despojar. Então, é assim que o espírito ele é reconhecido como um espírito imperfeito, um espírito bom, um espírito mau, perverso, um espírito puro. É pelas qualidades que ele já tem e pela quantidade de imperfeições que ele ainda precisa se depurar, né? Na pergunta 11ª do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta se um dia será dado ao homem compreender esse mistério de Deus. E a resposta é fantástica e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse mundo material. Só quando não tiver mais obscurecido pela matéria. Ou seja, quando pela sua perfeição ele tiver se aproximado de Deus, ele não só o verá, como o compreenderá. Porque a perfeição de Deus está na sua imutabilidade. Sendo Deus perfeito, sua criação também é perfeita, né? Porque se Deus tivesse sujeito a mudanças, as suas leis, as leis que regem o universo, não teriam segurança, elas também estariam sujeitas a mudanças, porque elas também, assim como o Criador, não seriam perfeitas. Porque tudo que Deus faz é perfeito, nada é inacabado. Vou começar aqui, amanhã eu termino. Não, ele faz, já está pronto, né? Então, dentro das leis de Deus, dentro de todas essas leis de Deus, nós vamos nos ater hoje à lei do progresso, que tem a ver com a pergunta: nós estamos evoluindo ou nós estamos estacionados? Porque é lei que conduz o homem à perfeição, né? Por ser ele perfectível. O homem ele traz dentro de si o germe do seu próprio melhoramento, né? Para uma maior compreensão, o senhor Kardec, ele pergunta aos espíritos amigos se o estado de natureza e a lei natural são as mesmas coisas, né? Porque o estado de natureza é o estado do homem primitivo, né? O homem que ainda não era civilizado, né? A civilização ainda é incompreensível com o estado natural.
E a lei natural não, a lei natural ela contribui para o progresso da humanidade. Porque na época do senhor Allan Kardec, o entendimento, a gente precisa entender que todas as perguntas do senhor Allan Kardec foi lá em 1857. Então, o entendimento sobre o estado natural era o estado da barbárie, né? Era um homem sem lei, pensamento criado. Claro, esse pensamento ele foi criado por um controverso filósofo, o Thomas Hobbes, em 1665, né? Onde o estado da força era que imperava. Os homens assim agiam como animais, defendiam o seu território com violência, né? E o pensamento era totalmente contrário à lei de sociedade, totalmente contrário à lei divina. A lei natural é lei de Deus. Ambas são a mesma coisa, a lei natural e a lei de Deus, né? Ela é verdadeira para que o homem conquiste sua felicidade. É lei que rege a vida e a morte. Ela indica o que o homem deve ou não fazer. Isso dependerá se ele será feliz ou infeliz. E ele só será infeliz se ele se afastar desta lei, né? Palavras do Espírito de Verdade na pergunta 614. E o homem, sempre que ele tiver boa vontade de o fazer o que deve ser bem feito, ele consegue, basta ter boa vontade. Porque todos os homens, por natureza, são a princípio ignorantes e destinados à perfeição pela vontade de Deus, né? Porque nós entendemos agora as palavras de Jesus no momento maior do seu suplício, narradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 23, versículo 33 e 35. Porque quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e também entre os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Jesus, porém, rodeado e cercado por esse momento de dor, de solidão, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Espíritos primitivos, infantis, rebeldes, eles não sabiam ainda os débitos que eles estavam adquirindo. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, afirmam os Espíritos que Deus criou o homem simples e ignorante, isto é, sem nenhum saber, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma maldade. E a cada um ele determinou uma missão, com um fim de esclarecê-los pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmo, para aproximar o homem de Deus. Então nós iremos, sem exceção, evoluir. Temos o gene de Deus, o gene da perfeição, que nos dará toda a capacidade de aperfeiçoamento. O tempo mais curto para um, mais longo para outros. Como pode? O senhor Kardec pergunta, mas como é que pode espíritos, em sua origem, que ainda não tem consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, se eles são ignorantes, primitivos, infantis? Mas o livre-arbítrio, ele vai se desenvolvendo na medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Porque se assim não fosse, nós não seríamos livres, nós seríamos marionetes na mão de Deus. Desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente, à vontade do próprio espírito. Nós fazemos nossas escolhas e arcamos com as consequências dela. Então, a causa do sofrimento do homem não está nele em si, porque dentro dele, ele tem a essência de Deus. Está fora dele, nas influências a que cede em sua livre e espontânea vontade. Então, quanto mais ele cede a má influência, mais ele se torna mal. Então, é o que se contém de grande figura emblemática, né? É muito emblemática a queda do homem do pecado original, né? Uns cederam à tentação e outros resistiram. Por que todos não cederam? Né? Porque foi a fraqueza de uns. Né? Nós somos impulsionados à perfeição, mesmo quando erramos, desde que aprendamos com os erros. Né? Isto é o único determinismo de Deus. Se existe alguma coisa ao qual nós estamos fadados perante a criação de Deus, é sermos perfeitos. E nós o seremos, sabe por quê? Porque Deus assim o quer. E quem pode mais do que Deus? Então não adianta estribuchar, não adianta dizer eu não quero estudar, eu não quero trabalhar. Mas cedo ou mais tarde vai ser impulsionado por uma necessidade maior. Isto é, nós estamos imperfeitos, nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos. Sendo imperfeitos, se nós fôssemos, seria negar a perfectibilidade de Deus.
nós somos perfectíveis. Então, dentre tantos livros sagrados que Deus trouxe ao longo das histórias, né, ao Corão, né, o Velho Testamento, né, o Pentateuco Mosaico, né, o Novo Testamento. Então, cada espírito que veio trazer uma revelação, ele deixou um livro. E esse livro é exatamente porque o senhor Allan Kardec pergunta: aonde está escrito a lei de Deus, finalmente? E aí os espíritos dizem: na consciência do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, os livros, eles vêm para que a gente se lembre daquilo que a gente tinha se esquecido. É mais uma lembrança. Puxa, a gente lê com tanta facilidade e diz: é assim mesmo, não pode ser diferente. Então, todas as vezes que nós cometemos um ato imperfeito, nós nos afastamos de Deus, embora Ele nunca se afaste de nós. Nós, em determinado momento das nossas encarnações, nós perdemos o endereço de Deus. Quando nos perdemos nos caminhos das facilidades, dos vícios, da violência, da revolta, da intolerância, né? Da falta do orar e vigiar que Jesus tanto recomendou, né? Tanto que Jesus pediu: orar e vigiar, para combater as suas próprias más inclinações. Não tire o argueiro do olho do outro enquanto tu tens uma trave no teu olho. Então, o foco tem que ser em nós. O que é que está faltando em mim para que eu ame mais? Porque na natureza tudo progride em direção ao Pai. O planeta está inserido na lei do progresso e se nós ficarmos estacionados enquanto tudo evolui, nós vamos ter a impressão durante algum tempo que nós retrocedemos. Não, nós estacionamos. Tudo que o espírito não retroage. Ele pode até estacionar, mas seria negar a lei do progresso, onde todas as experiências vividas por ele, todas vão ficando acumuladas no seu inconsciente. Então hoje nós, na medida que nós vamos nos melhorando, o nosso inconsciente vai se abrindo e nós vamos nos lembrando de grandes trabalhos do passado. Somos muitas vezes compelidos a condenar certos costumes sociais, certas leis injustas e, consequentemente, condenamos toda a sociedade. Mas cada povo tem seu costume, que precisa ser respeitado, até que a lei do progresso exija a mudança. E Deus é quem determina essa hora. Nós não podemos violentar o outro, né? Porque nós temos que focar no nosso mundo interior. Mas quem é a sociedade senão a aglomeração dos povos? Né? Cada um carregando a sua cruz, a sua individualidade, os seus desejos, o seu egoísmo e o seu orgulho, né? Na pergunta 790 do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec pergunta: e o progresso? É o progresso a civilização, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Porque alguns filósofos dizem que o desenvolvimento tecnológico, né, o avanço da tecnologia, fez com que o ser humano se tornasse mais egoísta. E aí os espíritos dizem: bom, é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância para a madureza, ou seja, a natureza não dá saltos. Nós estamos aqui conversando a respeito de Jesus, mas já temos milhares de anos indo e vindo, até adquirirmos essa condição. E mesmo assim, às vezes forçados, porque está doendo, porque o desemprego bateu, porque eu tenho um parente doente, porque se tudo tivesse muito bem, possivelmente a gente estava dando uma festa com os amigos, mas não ia se lembrar de Jesus nunca. A dor ainda é muito importante nesse nosso nível evolutivo, porque a dor nos faz refletir. O que é que eu fiz? O que é que eu não poderia ter feito? O que é que eu deixei de fazer? Então, antes de condenar a civilização, seria mais racional condenar os abusos que são feitos nelas e não a obra de Deus, porque é da lei de sociedade. A civilização se depurará um dia, sim, fazendo desaparecer os males que ela mesma tenha produzido, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Aí sim, os males vão desaparecer, porque o fruto não pode vir antes da flor. Primeiro a semente, né? Como é o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 26 a 29, ele registra as palavras de Jesus, que trata do processo evolutivo. Está lá no Evangelho de Marcos. O reino de Deus é como o homem que lança semente na terra. Dorme a semente, levanta-se de noite e de dia a semente brota e cresce.
sem ele se aperceber, pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão preenchendo a espiga. Então, assim somos nós, o feto, a nossa infância espiritual, a nossa juventude material, espiritual, perdão, e a nossa madureza espiritual, que a gente está começando ainda, se alfabetizando a ser espíritos maduros, equilibrados, né, respeitadores da lei dos homens e da lei de Deus. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir. Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Não são todos que estão querendo essa boa, estão felizes dentro da sua própria infelicidade, como diz o Espírito Joana de Onge. O homem é feliz dentro da sua própria infelicidade. Então, além de que, criando necessidades novas, ela excita as paixões. As faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, é necessário tempo para tudo. Então, não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Então, o progresso intelectual, ele já atingiu patamares espetaculares. Agora, quanto ao progresso moral, esse tateia. Porque para o homem voar até Deus, ele tem que usar duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. A asa do conhecimento está enorme, o homem já foi em outros mundos. Mas a asa da moral, ele não consegue matar a sede do seu próximo. Não consegue matar a fome do seu próximo. Uma briga tremenda agora para ver quem é que vai produzir a vacina. Não é para salvar a humanidade, não. É atrás de fortunas. É atrás de fortunas. O homem ainda está nesse nível. É pelo bem material que o homem se sacrifica para conseguir as coisas para melhorar a sociedade. Então, na obra Caminho da Luz, Psicografia do Espírito Emmanuel, através do querido Chico Xavier, ele afirma que esses primeiros 300 anos do terceiro milênio, ao qual nós já vivemos 20 anos, ainda será de muito sofrimento. Para aqueles que não se enquadrarem na lei de Deus. Para os que já estão desde hoje buscando a caridade, o amor ao próximo, a paciência, a tolerância, esses já estão regenerados. Esses já só não são plenamente felizes, porque ninguém consegue ser plenamente feliz vendo ao seu lado irmãos sofrendo. Então esta informação nos convida à ação, a sair da zona de conforto e trabalhar intensamente no combate ainda das más inclinações que restam em nosso coração, que são resquícios de egoísmo, de orgulho e de vaidade. Parar de querermos consertar o mundo exterior, com esses interesses mesquinhos, egoístas, com intolerâncias, com como o outro pensa, como é que o outro acredita no mundo melhor. Isso é um problema dele com Deus, porque tem que cuidar de como eu penso com relação ao mundo melhor. E não tem que dar satisfação a ninguém, não. Tudo é em secreto. Não é? A gente socializa as coisas boas, aquelas que a gente está querendo guardar, a gente esconde até da gente mesmo para poder, em silêncio, destruí-las um dia. Né? E focar na nossa reforma íntima. Esse é o objetivo da encarnação, melhorar o homem. E Kardec perguntou qual o sentido da encarnação? Melhorar o homem. Então, tarefa essa intransferível, que cabe unicamente a cada um de nós, já que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. No livro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, é um livro poético do Velho Testamento, de 400 anos antes de Cristo. Ele diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de derrubar, há tempo de edificar. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de se afastar, como estamos agora afastados por uma necessidade imposta pela natureza. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de cais. Ou seja, para cada ocupação, a sua hora chegará. É só saber esperar.
É só saber esperar e decidir se quer plantar ou se quer arrancar, se quer guerrear ou se quer viver em paz. Isso é uma decisão pessoal e isso é dentro do nosso mundo interior. Jesus, quando esteve aqui conosco, o mundo estava em polvorosa, mas ele estava em paz. Para poder receber de Deus todas as orientações de realizar o seu papel, que foi única e exclusivamente de deixar em nossas mãos o caminho para nós também irmos até Deus. Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós ainda materializamos Jesus e humanizamos ele numa pessoa. Ele teve o seu papel humano, mas ele disse que ele era um caminho. E que caminho é esse? O caminho que ele caminhou. Perdoou, não julgou, tratou, cuidou, acolheu, foi atencioso, caridoso, silenciou na hora certa, falou na hora certa. Então, esse é o caminho que nós precisamos trilhar, ok? Os hindus, eles dizem que não se deve apressar o transcurso de um rio, porque ele tem o seu andar natural. Fazer o que é certo no momento certo, eis a solução de todos os problemas. Mas como saber qual é o momento certo de fazer as coisas certas? E aí a doutrina espírita é fantástica, buscando momentos de meditação, a fim de escutar a própria consciência. Nela se encontram as leis de Deus e o nosso planejamento reencarnatório. Lá está o nosso planejamento reencarnatório. Nós não mergulhamos aqui na carne desprovidos, não. Trouxemos um mapazinho, uma cartilha. Mas a gente se esquece, se distancia muitas vezes do projeto original. Então é preciso meditação, silêncio, mergulho interior, conversar consigo mesmo e sentir o Deus que habita dentro de cada um de nós. No programa Pinga Fogo, de 1971, do nosso querido Chico Xavier, pela TV Tupi, a extinta TV Tupi, ele trata de uma questão sobre as condições do planeta. E perguntaram, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do final dos tempos, Chico? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de prova e expiações para regeneração? E Chico Xavier foi categórico, inspirado por Emmanuel, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade que caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado, mas cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este o caminho. Fora da caridade não há salvação. Há duas espécies de progresso, nos diz os Espíritos, mas que não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fazem para si mesmos. Isso, ele falou na época das barbáries, mas as leis de hoje foram feitas para quem obedecer? Será que foram para toda a humanidade obedecer? Ou tem alguns que são fora da lei? Fora da lei no sentido, a lei não tem poder sobre ela. Então veja o quanto nós precisamos avançar. Precisa muito, a sociedade precisa mudar muito para poder o reino de Deus se estabelecer entre nós. Então, haja visto que na lei judaica, quando era pega em adultério uma mulher, somente a mulher era apedrejada. E o adúltero? Porque as leis foram escritas pelos homens. Então as leis protegiam os homens. Né? É um livro machista. Né? A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Né? Dia virá que serão feitas todas para se identificarem com a lei de Deus, com a lei de amor, de justiça e de caridade. E o Sr. Allan Kardec faz um comentário interessante. A lei natural é imutável e a mesma para todas. A lei humana é variável e progressiva. Então nós temos que nos prender na lei de Deus, nem que para isso nós tenhamos perdas materiais, sacrifícios do nosso descanso, porque é a única lei que vai nos conduzir à felicidade eterna. Né? Então, na infância das sociedades, só esta pode consagrar direito aos mais fortes. Os espíritos amigos afirmam que o maior obstáculo para o progresso da humanidade é o orgulho e o egoísmo.
Refere-se ao progresso moral, é claro, porquanto o intelectual, esse segue de vento em polpa, esse não tem obstáculo nenhum, pelo contrário, né? Os gananciosos querem ganhar mais, então produzem mais. Então, curta, porém, é a duração desse estado de coisas, né? É muito pequena, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do gozo dos bens terrenos que ele proporciona, uma felicidade maior existe, infinitamente muito mais durável. Quando ele entender e perceber isso, o homem agirá como os cristãos primitivos, que iam enfrentar os leões cantando hosanas. Então, o progresso é o principal resultado do esforço individual. Quanto mais for o nosso empenho, melhores serão os resultados alcançados. Muitos já temos exemplo disso. Quantas noites gastas para estudar, para conseguir o seu diploma? Valeu a pena, né? Quantas dores durante o parto, para depois receber o rebento nos seus braços? Valeu a pena, né? Mas, como somos livres, trabalham no seu adentramento com maior ou menor intensidade, com maior negligência ou menor negligência, segundo a vontade de cada um. Uns acelerando, outros retardando o progresso e, por conseguinte, retardando ou acelerando a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpem-se outros. Outros entorpecem. São eles, pois, os próprios autores da sua situação feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo, né? A cada um segundo a sua obra. Ora, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se, senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito de dedicar a si mesmo pelo seu próprio esforço. Agradece a Deus a saúde, a oportunidade, mas ele teve que se esforçar e deve se orgulhar disso. Se orgulhar no sentido de que eu estou caminhando dentro das leis de Deus. Eu estou me esforçando para conseguir o que eu peço a Deus. E não simplesmente me sentar e dizer, não, Deus vai me dar. Não, ele vai lhe dar na medida que você bater. Batei e vos obtereis. Pedis e obtereis, batei e vos abrirá. O que o Espírito não consegue em um dado tempo, calma, não perca a esperança. Tudo tem seu tempo, ele alcançará em outro tempo. De modo que os dois progressos vão acabar a atingir o mesmo nível. Nesse sentido, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca entre os homens. A lei de sociedade é fundamental. O ermitão lá na montanha, ele vai viver eternamente e desencarnado sem nenhuma alteração, porque ele não teve com quem trocar seus sentimentos. Porque o moral é modificar os sentimentos para junto de Deus, para o pensamento de Deus. Desejar ao próximo tudo o que você gostaria para você. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, tudo é o que constitui o homem de bem ou o homem perverso. Então tem por móvel, por alvo e por estímulos as relações do homem com o seu semelhante. Porque nós só sabemos se somos bons, ávaros, egoístas, se tiver numa relação com o outro. Então, observando os diferentes graus evolutivos existentes entre a humanidade terrestre, compreendemos que uma só existência corporal é insuficiente para adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal ainda que lhe sobra. Como poderia? Pensem nisso. Como poderia, por exemplo, um selvagem, em uma só encarnação, ter o nivelamento moral e intelectual do mais adiantado europeu? É materialmente impossível. Não tem como. A natureza não dá saltos. Ele deve, pois, ficar eternamente na ignorância, então, na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar-lhes? O bom senso repete que não. Tal suposição seria falta de amor. Seria não somente a negação da justiça e da bondade de Deus, mas até a negação das próprias leis evolutivas, a lei do progresso da própria natureza. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo,
concede ao espírito tantas encarnações quantas sejam necessárias, até atingir o seu objetivo, a perfeição. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui, e não se iludam, acreditando ou não, nós vamos ter que voltar para corrigir o que foi mal feito e aprender coisas novas. Então é importante considerar também que o espírito progride também quando está na erraticidade, ou seja, quando ele está no mundo espiritual desencarnado, esperando o retorno à carne, né, adquirindo novos conhecimentos, fazendo curso, recebendo orientação, vendo onde errou, onde acertou, né, se qualificando, né, para que ele pudesse, como encarnado, vir colocar em prática aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Os Espíritos afirmam ao Sr. Allan Kardec que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade simplesmente destruindo o materialismo. Destruir o materialismo não é fugir da conquista das coisas, é não colocar ela acima da vontade de Deus. Se nós tivermos de perder algo material para conquistar um amigo, que assim seja. Para não ter uma desavença dentro do lar por causa de um bem material que foi perdido, esquecido, quebrado, que assim seja. Porque o que mais vale é ter Deus dentro da nossa casa do que uma casa toda florida e toda enfeitada. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses da alma. A dúvida na vida futura, ela torna uma certeza. E o homem, ele começa a meditar. Ele percebe melhor o seu presente e prepara melhor assim o seu futuro. Porque como ele vai perdendo a dúvida na vida futura, ele vai se preocupando mais com o presente. Porque o futuro depende do hoje. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei e estou colhendo o que eu plantei, estou plantando o que irei colher mais tarde. Então, abolindo os prejuízos, né, de seita, de castas, de cores, vai ensinando os homens a solidariedade entre todos os irmãos. É possível reconhecer, mesmo numa criança, a soma do progresso que o espírito já alcançou. Basta observar as tendências instintivas e as ideias inatas, que vez por outras elas soltam inesperadamente. Palavras que a gente diz, onde ela aprendeu essa palavra? Essa observação nos esclarece, por exemplo, porque existem crianças que se revelam boas no meio adverso. E crianças, apesar do exemplo que recebem, exemplos bons, maravilhosos, se tornam mais. Né? Na verdade, essas crianças elas refletem o resultado do seu progresso moral adquirido no passado. O maior obstáculo ao progresso moral, nós já vimos, é o orgulho e o egoísmo. Né? São palavras dos espíritos da codificação. Conhece-se bem pouco o homem, quem imagina uma causa qualquer pode transformar o homem por qualquer encanto. Né? A cada geração, uma parte do véu vai se dissipando. O Espiritismo veio, portanto, rasgá-lo de cima a baixo. Mas, enquanto espera, conseguisse ele unicamente corrigir apenas um homem, um único defeito em apenas uma criatura, ele já teria dado um grande passo. Teria lhe feito um grande bem, porque através desse primeiro passo vai facilitar a conquista dos outros passos. Então, os espíritos superiores, mensageiros de Jesus, afirmam que no dia em que os lares estiverem em paz, o mundo estará em paz. No livro Jesus no Lar, psicografia do espírito Neil Lúcio, através do querido Chico Xavier, ele conta que um dia depois das caminhadas pregando o Evangelho, Jesus se reúne com os apóstolos na casa de Simão Pedro. E ele vê que Pedro está meio angustiado. Ele sabe a causa, mas ele pergunta para poder socializar com os outros. Pedro, como é que foi seu dia? Não, o meu dia não foi muito legal. Encontrei com um tio sovina, um sobrinho mentiroso, coloquei cada um no seu devido lugar, fui aplaudido em praça pública e não me arrependo. Jesus escuta amorosamente, né, com um coração de pai, de amigo, e diz: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Pedro diz: mestre, ele escolhe os melhores peixes, ninguém compra resíduo de pesca. E o oleiro, Pedro, o que faz para atender a tarefa que ele propõe? O pescador intrigado, já meio inquieto, diz: ele modela o barro, lhe imprimindo a forma que deseja.
O amigo celeste insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Ora, Senhor, ele lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo, o formão, de modo a aperfeiçoar a matéria bruta. Assim também, Pedro, é o nosso lar diante do mundo. O berço doméstico, a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida em comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sobre as telhas que nós nos acolhemos, Pedro. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece bem distante? Pedro, acendamos aqui a claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo, hoje, para o celeiro, através do solo, nos envia a luz através dos céus. Se a claridade é a expansão dos raios, que constitui a fartura que começa no grão, Pedro, nossos familiares e amigos mais próximos são a enxada, o serrote e o martelo que Deus nos dá para construirmos o seu reino dentro de nós. Simão Pedro ficou com os olhos humildes, meio sem se explicar, e disse: Senhor, que seja feita então a tua vontade. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à palestra edificante, à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do Evangelho no lar. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, ter o dia de colocarmos Jesus sentado ao nosso lado. Que nós tenhamos uma semana abençoada, com muita fé, com muita esperança, acordando e dizendo: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E será, com problemas, com dificuldades, com perdas, com ganhos, mas é o único dia que a gente tem. É ele que a gente tem que se agarrar, se divertir, trabalhar, dizer: eu te amo, me perdoe, me desculpe. Beijo grande em todos vocês. Obrigado pelo carinho. Jussara, que eu não vi. Quem eu não vi no começo, vai falando agora para eu dar uma boa noite, agradecer. Luciana Ferraz, eu já falei, mas mesmo assim um beijo grande. Coca também, Santiago. Cadê Mariana? Ana Patrícia, meu querido Gutenberg. Ana Patrícia Cavalcante, Carmélia, querida. Martinha Queiroz. Carmita, um beijo grande, Carmita. Beijo na tua filha também. Santiago. Cadê Mariana? Mariana já saiu? Mariana é uma ex-atleta minha. Um beijo grande, que tenhamos uma semana abençoada. Para a semana eu vou pedir de novo o tema. Muita paz.